Minha filha acabou de erguer o copo na minha festa de aniversário e dizer gargalhando: "Que o próximo seja o último, né, mãe? Tá ficando cara essa farra." E todo mundo riu. Meus outros 2 filhos, as noras, até meu neto mais velho, soltou um sorrisinho, como se eu fosse piada. Como se minha morte fosse conveniente pro orçamento deles. Eu passei a noite inteira assando leitoa. Acordei às 5 da manhã. Temperei com as próprias mãos. Enfeitei o rancho do sítio com bandeirinhas coloridas. Contratei sanfoneiro. Comprei cerveja cara. Fiz tudo sozinha porque meu marido morreu faz 5 anos e porque eu ainda acreditava que família era sagrado. Que sangue chamava. Que amor não tinha preço. Mas quando ouvi aquela frase, que o próximo seja o último, e vi as risadas constrangidas, os sorrisos de canto de boca, os olhares que diziam: "Ela bebeu demais, mas tem razão." Alguma coisa dentro de mim quebrou. Não rachou. Quebrou. Explodiu em 1000 pedaços. Então eu levantei, devagar, com a coluna doendo daquele jeito de sempre, e pedi silêncio. Todo mundo calou. Ainda com aquele sorriso bobo no rosto, achando que eu ia fazer uma piada também, que ia relevar, que ia ser a mãe compreensiva de sempre. Mas eu disse: "Eu vendi o sítio. Faz 3 meses. O dinheiro já foi depositado numa ONG de idosos abandonados. Não vou dar trabalho pra ninguém." O silêncio que caiu foi de velório. Minha filha ficou branca. Meu filho derrubou o copo. A nora começou a praguejar, chamando o advogado, gritando que eu tinha sido manipulada, que aquilo era golpe. Mas eu só repeti, olhando nos olhos de cada um: "Não vou dar trabalho pra ninguém." E saí. Peguei minha bolsa, chamei um táxi e deixei eles ali, no meio da festa que eu mesma preparei, no meio da leitoa pela metade, no meio do bolo de 3 camadas que eu passei a tarde fazendo. Agora, 6 meses depois, moro num apartamento alugado de 40 metros quadrados no centro de Cunha. Sem quintal, sem cheiro de terra molhada, sem o canto do galo de madrugada. Durmo sozinha, acordo sozinha, tomo café sozinha. Exatamente como eu já vivia antes, mas agora sem a ilusão de que alguém se importava. Jéssica, minha caçula, a que fez a piada, me liga toda semana chorando. Diz que estava bêbada, que não pensou, que me ama. Eu acredito que ela me ama. Mas amor que só aparece depois que você some, não é amor. É culpa. É medo de ficar com a consciência pesada quando eu morrer. Cláudio, meu filho do meio, ameaçou me processar. Disse que eu estava senil, que precisava de tratamento psiquiátrico, que aquele dinheiro era herança dele. Herança de uma vida que ele nunca quis viver comigo. Herança de um sítio que ele só visitava uma vez por ano, reclamando da estrada de terra, do calor, da falta de internet. Ricardo e o mais velho simplesmente sumiu. Mandava mensagem curta: "Tá tudo bem, mãe?" E eu respondia: "Tudo." Porque mentir é mais fácil que explicar a solidão para quem nunca quis entender. Mas tem uma coisa que ninguém sabe. Uma coisa que nem eu contei para a irmã Lourdes, da Casa Betânia, onde trabalho de voluntária 3 vezes por semana. Uma coisa que carrego sozinha, como carreguei tanta coisa sozinha a vida inteira. Aquela não foi a primeira vez que ouvi piada sobre minha morte. Faz 2 anos no Natal, Viviane, minha nora, comentou com a amiga dela, achando que eu não estava ouvindo: "Espero que a norma dure até o sítio valorizar. Terreno aqui tá disparando." E riu, como se minha vida tivesse cotação na bolsa. Faz 3 anos, no aniversário do Arnaldo, o Cláudio perguntou na frente de todo mundo: "Mãe, a senhora já fez testamento, né?" Só pra gente se organizar. Como se organizar a partilha fosse mais urgente que visitar o túmulo do próprio pai. Faz 4 anos, na Páscoa, Ricardo me disse, olhando pro sítio: "Quando isso aqui for meu, vou vender e comprar um apartamento na praia." Nem se, nem um dia. Quando? Como se eu já estivesse morta. Eu ouvi tudo, guardei tudo, engoli tudo.
Porque mãe engole, mãe perdoa, mãe releva. Mãe é aquela que ama incondicionalmente, mesmo quando ninguém retribui. Mas na minha festa de 68 anos, quando minha filha ergueu aquele copo e todo mundo riu, eu entendi. Eles não estavam esperando minha morte. Eles estavam torcendo por ela. Então, eu decidi morrer. Não de verdade, mas simbolicamente. Morri como a mãe que eles queriam. Aquela que deixaria a herança gorda, que facilitaria a vida deles, que desapareceria sem dar trabalho. E ressuscitei como outra pessoa, como Norma. Só Norma. Sem o sobrenome de viúva, sem o título de mãe, sem o peso de matriarca que ninguém respeitava. Hoje acordo cedo, faço meu café, leio o jornal na pracinha. Vou na missa das 7, onde Padre Ivo me trata com dignidade. Visito velhinhos na casa Betânia que ninguém visita mais. E neles vejo o que eu poderia ter sido. Peso, sombra, fardo. Converso com Dona Aparecida, minha vizinha de parede, que tem 3 filhos espalhados pelo Brasil. E nenhum que ligue fora do aniversário. E sabe o que descobri? Que solidão habitada é pior que solidão assumida. Que morrer um pouquinho todo dia, esperando o telefone que não toca, dói mais que morrer de uma vez e renascer sozinha. Mas agora tem um problema. Um problema que me tira o sono, que me faz rezar mais do que nunca, que me faz duvidar se fiz certo. Meus filhos voltaram. Não todos, não de verdade, mas voltaram. Jéssica apareceu na casa Betânia, com a Laura, minha neta, e pediu desculpas de joelhos. Cláudio mandou mensagem dizendo que eu estava certa, que eles falharam. Ricardo apareceu sem avisar, com olheiras, e admitiu que tinha medo de virar igual a eles. E agora eu não sei o que fazer, porque perdoar é fácil. Perdoar da boca pra fora, dizer, tá tudo bem. Abraçar e fingir que nada aconteceu. Isso qualquer um faz. Mas perdoar de verdade? Abrir a porta de novo? Arriscar acreditar que mudaram? Arriscar ser decepcionada de novo? Isso dói mais que a piada, mais que a risada, mais que tudo. Jéssica me convidou para Páscoa na casa dela. Disse que quer recomeçar, que vai provar que mudou. E eu olhei aquela mensagem no celular e pensei, e se for mentira? E se for só culpa? E se daqui a 6 meses eu voltar a ser a mãe invisível, a velha inconveniente, a herança atrasada? Eu já morri uma vez, já renasci sozinha. Será que consigo morrer de novo se der errado? O pior de tudo não é a dúvida. É saber que, no fundo, eu quero acreditar. Quero desesperadamente acreditar que eles mudaram, que me amam de verdade, que família ainda significa alguma coisa. Quero ser a mãe de novo. Quero ser a avó que a Laura desenha de mãos dadas com ela. Quero sentar na mesa de Páscoa e sentir que pertenço ali. Mas e se for tudo mentira? E se eu for só a velha trouxa que caiu no teatro da culpa? E se, daqui a 1 ano, outra piada vier? Outro comentário? Outro, quando ela morrer? Padre Ivo me disse que perdoar não é esquecer. Que é escolher não carregar pedra no peito. Mas como eu não carrego pedra, se a pedra pesa 3 filhos, 3 noras, 5 netos e 68 anos de ilusão? Então, eu vou te contar o que vou fazer. Vou no almoço de Páscoa. Vou abraçar meus filhos. Vou brincar com meus netos. Vou comer o bacalhau que a Jéssica prometeu fazer. Mas vou com um pé atrás. Vou com o coração protegido. Vou sabendo que se der errado de novo, eu não vou ter forças para recomeçar. Porque já recomeçar uma vez e recomeçar aos 68 anos, sozinha, sem dinheiro, sem sítio, sem ilusão. Isso cansa, isso quebra, isso mata um pedaço da gente que não volta mais. Mas sabe o que me assusta de verdade? Não é eles me decepcionarem de novo. É eu me decepcionar comigo mesma. É olhar no espelho daqui a 1 ano e perceber que voltei a ser aquela Norma que engolia sapo, que fingia que estava tudo bem, que morria aos poucos, só para não incomodar ninguém. Então a pergunta que não me deixa dormir não é: será que eles mudaram? É.
Será que eu tenho coragem de não mudar de volta? E essa resposta só o tempo vai me dar. Eu sempre achei que família era sagrado, que sangue chamava, que laço não se desfazia. Passei 68 anos acreditando nisso, construindo cercas ao redor das pessoas que amava, plantando raízes num sítio em Cunha, que virou refúgio, memória, promessa. Mas naquela tarde de setembro, quando minha filha Jéssica ergueu o copo e desejou que meu próximo aniversário fosse o último, algo dentro de mim rachou. Não foi a frase em si. Bêbada. Ela sempre foi de língua solta. Foi o riso dos outros. Meus filhos, minhas noras, até meu neto mais velho, soltou um sorrisinho de canto de boca, como se eu fosse piada pronta, fardo programado, peso inevitável. Eu tinha preparado tudo com carinho, assado a leitoa desde as 5 da manhã, temperado com aquela pimenta que só eu sei o ponto, enfeitado o rancho com bandeirinhas coloridas, comprado 3 engradados de cerveja, contratado o seu Dirceu para tocar sanfona. Queria reunir todo mundo, queria ver meus netos correndo no pasto, queria sentir que ainda era o centro de alguma coisa. Mas quando Jéssica disse aquilo, que o próximo aniversário seja o último, né, mãe? Tá ficando cara essa farra. Percebi que eu já não era. Era só despesa. Um evento anual que pesava no bolso e na agenda. Levantei devagar, com a coluna doendo daquele jeito de sempre, e pedi silêncio. Disse que tinha um anúncio. Todo mundo calou, alguns ainda com o sorriso bobo no rosto, achando que eu ia soltar alguma piada. Então contei. Tinha vendido o sítio 3 meses antes. 8 alqueires que meu marido, Deus o tenha, comprou com suor nos anos 70. O dinheiro já estava depositado no nome da Casa Betânia, uma ONG que acolhe idosos abandonados. Escolhi lá porque a coordenadora, irmã Lourdes, nunca me pediu nada, nunca me olhou com pena. Ela só me abraçou quando fui visitar, como se eu valesse alguma coisa. O silêncio que caiu foi de funeral. Jéssica ficou branca. Meu filho Cláudio derrubou o copo. A nora Viviane começou a praguejar baixinho. Disseram que eu estava louca, que tinha sido manipulada, que aquilo era golpe. Mas eu só repeti: não vou dar trabalho para ninguém. E saí. Fui para a cozinha, tirei o avental, peguei minha bolsa e chamei um táxi. Ninguém me seguiu. Semanas depois, me mudei para um apartamento alugado no centro de Cunha, perto da igreja matriz. Um kitnet de 40 metros quadrados, sem quintal, sem cheiro de terra molhada, sem o canto do galo de madrugada. Estranhei tudo no começo. O barulho dos carros, a falta de espaço, a solidão que não tinha paisagem para distrair. Mas também descobri uma liberdade que eu não conhecia. Passei a frequentar a missa das 7, a tomar café na padaria da Dona Irene, a conversar com a vizinha do lado, Dona Aparecida, que virou minha confidente sem eu perceber. Jéssica tentou me procurar. Ligou chorando, pediu desculpas, disse que tinha bebido demais, que não pensou. Eu ouvi tudo, respirei fundo e respondi que a perdoava. Porque perdoar não é esquecer, é escolher não carregar pedra no peito. Mas também disse que não voltaria atrás, que aquela decisão não tinha sido tomada no calor da raiva, mas na frieza de meses observando. Observando como meus filhos só apareciam quando precisavam de dinheiro, como as noras reclamavam da viagem até Cunha, como os netos preferiam o celular à minha companhia. A verdade é que eu cansei de ser útil. Cansei de ser a matriarca que resolve, que empresta, que perdoa sempre. Cansei de esperar telefonemas que não vinham, de preparar almoços para cadeiras vazias, de fingir que não via a pressa de todo mundo em ir embora. E quando percebi que minha presença tinha prazo de validade, resolvi antecipar o fim. Não o meu, o da ilusão. Hoje, 6 meses depois daquela festa, acordo cedo, faço meu café, leio o jornal na pracinha em frente. Visito a Casa Betânia toda semana, levo bolo, converso com os velhinhos que ninguém visita mais.
E neles vejo o que eu poderia ter sido: sombra, peso, lembrança incômoda. Mas escolhi diferente. Escolhi ser inteira enquanto ainda posso. Escolhi não esperar que me queiram por obrigação. Jéssica ainda insiste. Manda mensagem. Aparece de surpresa. Traz os netos para me ver. Eu recebo com carinho, mas sem ilusão. Porque agora sei. O amor que depende de herança não é amor. É cálculo. E eu não nasci para ser soma no papel de ninguém. Nasci para ser gente. E gente merece dignidade, mesmo quando a família esquece disso. O último brinde daquela festa não foi o que Jéssica propôs. Foi o que eu fiz sozinha, na cozinha vazia do sítio, antes de trancar a porta pela última vez. Ergui um copo d'água, olhei para o fogão onde cozinhei por décadas e disse baixinho: que venham os próximos anos e que sejam meus. Acordei às 5 da manhã daquele sábado de setembro com aquela ansiedade boa no peito, a que faz a gente pular da cama mesmo com a coluna reclamando. 68 anos. Meu aniversário sempre foi motivo de festa grande, desde que o Arnaldo era vivo e fazia questão de reunir todo mundo no sítio. Agora, 5 anos depois que ele se foi, eu é que mantinha a tradição. Sozinha, mas mantinha. Calcei os chinelos de dedo e atravessei o corredor da casa principal até a cozinha. O chão de cimento queimado ainda estava gelado, e lá fora, a neblina cobria o pasto que nem cobertor. Cunha acorda assim em setembro, toda enevoada, escondendo a serra da Bocaína até o sol resolver aparecer de verdade. Acendi o fogão a lenha, aquele que o Arnaldo instalou em 82 e que eu nunca quis trocar, e botei água para ferver. O café tinha que estar forte, do jeito que os filhos gostavam. Ou do jeito que gostavam quando ainda prestavam atenção nessas coisas. A leitoa eu tinha temperado na véspera. Pimenta calabresa, alho socado, sal grosso, uma pitada de cominho que aprendi com minha mãe. Enfiei ela no forno de barro às 5h30, cobri com folha de banana e rezei uma Ave Maria para dar certo. Sempre fiz isso. Desde menina via minha mãe rezar antes de cozinhar, como se a comida precisasse de bênção para ficar boa. Nunca questionei, só aprendi. Enquanto o fogo roncava baixinho, fui até o quintal buscar as bandeirinhas coloridas que ficavam guardadas no galpão. O orvalho molhava meu chinelo e eu sentia a grama fria subir entre os dedos dos pés. Gostava daquela sensação. Me lembrava que ainda estava viva, que ainda sentia as coisas. Amarrei as bandeirinhas entre os postes de madeira do rancho, aquele espaço coberto onde a gente sempre fazia as festas. Arnaldo construiu esse rancho com as próprias mãos, tábua por tábua, pensando nos netos que ainda nem tinham nascido. Aqui vai ser o coração da família, Norma, ele disse. E eu acreditei. O seu Dirceu chegou por volta das 9, trazendo a sanfona debaixo do braço e aquele cheiro de cachaça que ele tentava disfarçar com bala de hortelã. Velhinho simpático, viúvo também, tocava nas festas da cidade desde sempre. A gente se conhecia da missa das 7, aquela que eu nunca faltava, nem quando a chuva virava o barro da estrada. Dona Norma, a senhora tá mais bonita a cada ano que passa, ele disse, tirando o chapéu de palha. Eu ri. Mentira boa é aquela que a gente quer acreditar. Para com isso, Dirceu. Tô velha e cansada. Velha é a minha sogra, que já morreu faz 15 anos e ainda me dá trabalho. Ele respondeu. E eu ri de verdade dessa vez. Ajudei ele a montar o equipamento de som, aquelas caixas pretas que ele jurava serem profissionais, mas que viviam chiando. Testamos o microfone e ele tocou Chora Viola para aquecer os dedos. Fechei os olhos e deixei a música me levar. Arnaldo adorava essa música. Dizia que era trilha de gente que amava de verdade. As pessoas começaram a chegar depois das 11. Primeiro foi o Cláudio, meu filho do meio, com a Viviane e os 2 meninos, o Gustavo e o Pedrinho. Cláudio é engenheiro, trabalha numa construtora em Guaratinguetá. Vive estressado, sempre olhando para o celular. Viviane é bonita, bem cuidada, mas tem aquele jeito
de quem tá sempre medindo as coisas, calculando se vale a pena. Os meninos vieram correndo, me deram um abraço rápido e já saíram pro pasto atrás do cachorro. Mãe, a estrada tá horrível. A prefeitura não faz nada. Cláudio reclamou antes mesmo de entrar direito. Tá assim faz tempo, filho. Mas vocês chegaram bem. Graças a Deus. Graças a Deus. E ao Hilux. Viviane emendou, jogando a bolsa de grife no sofá da sala. Logo depois chegou a Jéssica, minha caçula, com o marido Bruno e a Laura, minha neta de 6 anos. Jéssica sempre foi a mais elétrica dos 3. Falante, expansiva, daquelas que enchem qualquer ambiente. Trabalha com vendas em São José dos Campos. Vive correndo. Vive reclamando que não tem tempo pra nada. Bruno é quieto, meio apagado perto dela, mas gente boa. A Laura veio toda animada, de vestidinho rosa, pedindo pra ver as galinhas. Vó, a senhora matou alguma galinha pra gente comer? Ela perguntou com aquela sinceridade de criança. Não, meu amor. Hoje é leitoa. Ah, que pena. Eu queria ver a galinha sem cabeça correndo. Laura! Jéssica gritou rindo. Onde você aprende essas coisas? Com o primo Gustavo. Ela respondeu já correndo atrás dele. Meu filho mais velho, o Ricardo, foi o último a chegar. 1h30 da tarde, quase 2 horas atrasado. Ele é médico, trabalha em Taubaté, divorciado, sem filhos. Veio sozinho, como sempre. Chegou pedindo desculpas, dizendo que tinha tido um plantão complicado, que não conseguiu sair antes. Eu acenei que tudo bem, mas por dentro doeu um pouco. Será que era tão difícil chegar no horário uma vez por ano? A mesa ficou farta. Leitoa assada, vinagrete, farofa de linguiça, arroz branco, feijão tropeiro, mandioca frita. Tinha também a salada de maionese que a Viviane trouxe, pronta de mercado. Mas eu fingi que tinha achado ótima. Tinha o bolo de chocolate que eu mesma fiz, 3 camadas, coberto com brigadeiro. Tinha cerveja gelada na caixa de isopor, refrigerante para os meninos, Guaraná Jesus, que a Jéssica trouxe porque sabia que eu gostava. A gente comeu, conversou, riu. O seu Dirceu tocou Evidências, Boate Azul, Fuscão Preto. As crianças brincavam no pasto. Os homens bebiam em volta da churrasqueira improvisada. As mulheres ajudavam a recolher as coisas. Parecia uma festa normal. Parecia o que sempre foi. Mas eu notava os detalhes. Sempre notei. Notava como o Cláudio checava o celular a cada 5 minutos, como se tivesse coisa mais importante esperando. Notava como a Viviane reclamava do calor, do banheiro sem chuveiro elétrico, da poeira que sujava a sandália à cara dela. Notava como a Jéssica bebia rápido demais, uma cerveja atrás da outra. Ia ficando alta, falante demais, rindo alto demais. Notava como o Ricardo mal conversava comigo, ficava mais no canto, respondendo mensagens. Notava principalmente a pressa. Aquela pressa invisível, mas que estava ali, pulsando. A pressa de ir embora, de voltar para a vida real, de tirar aquilo da agenda e seguir em frente. Foi quando traziam o bolo, todo mundo cantando parabéns desafinado, que eu tentei segurar aquele momento. Tentei gravar na memória o rosto de cada um, a voz, o jeito, porque alguma coisa dentro de mim já sabia, já pressentia. Apaguei as velas, 68, mas eles colocaram só 7, para facilitar. E pedi um desejo, pedi força, só isso, força para fazer o que precisava ser feito. Cortamos o bolo, distribuímos os pedaços. A Viviane comentou que estava muito doce, que ela não comia açúcar. A Jéssica repetiu, lambuzando a boca de chocolate. O Ricardo comeu em pé, olhando pro nada. Então servimos o café. Naquela hora, a tarde já esquentava e o pessoal começou a se acomodar de novo no rancho, na sombra, pegando a brisa que vinha do pasto. O seu Dirceu tinha parado de tocar e estava comendo um pedaço de leitoa, conversando com o Bruno sobre futebol. Foi aí que a Jéssica levantou, pegou a cerveja, já a 5ª ou 6ª, e ergueu o copo.
Tava com aquele sorriso largo, olhos brilhando, bochechas rosadas. Gente, atenção! Ela gritou, batendo a faca no copo. Eu quero fazer um brinde. Todo mundo parou. Olhou para ela. Um brinde para minha mãe maravilhosa, que fez essa festa incrível, como sempre. Começou, e uns aplaudiram. Mãe, a senhora é fode. É demais. Mas olha, vou ser sincera aqui, tá? E riu. Que o próximo aniversário seja o último, viu? Porque tá ficando cara essa farra. Silêncio. Depois, risadas. O Cláudio deu aquela risada nervosa, de quem não sabe se deve rir ou não. A Viviane soltou um risinho de canto de boca, balançando a cabeça. O Ricardo nem reagiu, só olhou pro chão. O Bruno puxou o braço da Jéssica, tentando fazê-la sentar, mas ela estava animada demais. Tô brincando, gente! Relaxa! Ela emendou, ainda rindo, achando que tinha feito uma piada boa. Mas eu não ri. Eu só olhei. Olhei para cada um deles. Pro sorriso amarelo do Cláudio. Pro olhar calculista da Viviane. Pro silêncio do Ricardo. Pros meninos brincando lá longe, alheios a tudo. Pra Laura lambendo o brigadeiro do dedo. E alguma coisa dentro de mim endureceu. Levantei devagar. A coluna doeu, como sempre doía. Mas eu não deixei transparecer. Caminhei até o centro do rancho, bem debaixo das bandeirinhas coloridas que eu mesma tinha pendurado. O sol da tarde entrava pelas frestas do telhado de zinco e fazia uns raios de luz cortarem o ar cheio de poeira. Eu também quero fazer um anúncio. Falei com a voz mais firme do que eu esperava. Jéssica sentou finalmente. O sorriso dela começou a derreter. Mãe? Cláudio franziu a testa. Eu vendi o sítio. Soltei assim, direto. Ninguém se mexeu. Foi como se o tempo tivesse parado. Até o vento parou de soprar. Como assim vendeu? Ricardo foi o primeiro a falar, levantando também. Vendi. Faz 3 meses. Pro seu Valdomiro da fazenda ao lado. Ele queria aumentar a propriedade dele. Fez uma boa oferta e eu aceitei. Mãe, a senhora tá louca? Jéssica berrou, já sem a alegria de antes. Como assim vendeu sem avisar a gente? Eu não preciso avisar. O sítio é meu. Mas é herança nossa. Viviane se meteu, levantando também. A senhora não pode simplesmente. Posso sim, e já vendi. O dinheiro já tá depositado. Depositado onde? Cláudio se aproximou, vermelho. Na conta da Casa Betânia. Aquela ONG que cuida de idosos abandonados. Aqui em Cunha mesmo. Vocês não conhecem porque nunca se interessaram. Mas eu visito lá toda semana faz 2 anos. A senhora deu nosso dinheiro para um bando de velho desconhecido? Jéssica gritou, jogando o copo de cerveja na mesa. Mãe, pelo amor de Deus. Não dei o dinheiro de vocês. Dei o meu. E não foi para velhos desconhecidos. Foi para velhos que ninguém quer mais. Igual eu vou ser um dia. Que dramática, mãe. Ricardo disse, passando a mão no cabelo. Ninguém vai te abandonar. Eu ri. Uma risada seca, sem graça. Não? Então por que vocês só aparecem aqui uma vez por ano? Por que ninguém liga durante a semana? Por que quando eu ligo vocês estão sempre ocupados? A gente trabalha, mãe. Cláudio rebateu. A gente tem vida. Eu sei. E eu não quero mais atrapalhar. Isso não tá certo. Viviane resmungou, pegando a bolsa. Cláudio, vamos embora. Isso aqui é coisa de gente maluca. Mãe, a senhora foi manipulada. Ricardo tentou, mais calmo. Essas ONGs enganam pessoas vulneráveis. A gente pode reverter isso, tem um advogado amigo. Eu não fui manipulada. Cortei. Dura. Eu tomei essa decisão sozinha, com a cabeça no lugar. Porque eu cansei. Cansei de ser conveniente. Cansei de esperar telefonema que não vem. Cansei de fingir que não vejo a pressa de vocês em ir embora toda vez que vem aqui. Mãe, eu tava bêbada. Jéssica choramingou. Eu não quis dizer aquilo. Foi uma piada idiota. Eu sei que foi. Mas não foi a piada que me machucou. Foi o riso dos outros. Jéssica olhou para os irmãos procurando apoio. Mas ninguém sabia o que dizer. Não vou dar trabalho para ninguém.
Continuei, sentindo os olhos arderem, mas segurando firme. Não vou ser peso. Não vou ser lembrança ruim. Então resolvi isso do meu jeito. Do seu jeito? Cláudio deu um passo à frente. Jogando fora o patrimônio da família? Patrimônio que vocês nunca cuidaram. Nunca ofereceram para ajudar com o terreno, com a manutenção, com nada. Só vinham colher, comer leitoa, beber cerveja e ir embora. Eu não acredito que tô ouvindo isso. Viviane bufou, puxando os filhos. Gustavo, Pedrinho, pega as coisas. A gente vai embora. Boa ideia, eu disse sem expressão. Podem ir. A festa acabou. Jéssica começou a chorar de verdade agora. Aquele choro com soluço, de quem percebeu que a cagada foi grande. Bruno tentou me abraçar, mas eu me afastei. Dona Norma, a senhora tá magoada. A gente entende, mas isso não se faz. Família é família. Ele tentou. Família é quem cuida. Respondi. E vocês não cuidam. Ricardo ficou parado no meio do rancho, olhando pra mim como se eu fosse uma estranha. E talvez eu fosse. Talvez eles nunca tivessem me conhecido de verdade. Mãe, eu não sei o que dizer. Ele murmurou. Não precisa dizer nada. Só precisam ir. E foram. Um por um, pegaram suas coisas, chamaram as crianças, entraram nos carros. Jéssica ainda tentou voltar, mas o Bruno a segurou. Viviane resmungava alto, dizendo que ia processar, que aquilo não ia ficar assim. Cláudio entrou no carro batendo a porta. Ricardo foi o último, me olhando mais uma vez antes de ir. A gente não merecia isso, mãe, ele disse baixinho. Eu também não, respondi. Vi os carros subirem a estrada de terra, levantando poeira, desaparecendo na curva. O som dos motores foi sumindo, até não sobrar nada além do canto das cigarras e do vento na copa dos eucaliptos. O seu Dirceu tinha ficado quieto o tempo todo, sentado num canto. Agora ele se aproximou, com aquele jeito cuidadoso de quem não quer incomodar. Dona Norma, a senhora quer que eu fique mais um pouco? Não precisa, Dirceu. Pode ir. E obrigada pela música. Foi uma honra, como sempre. Ele colocou a sanfona no estojo. Pegou o chapéu. Se a senhora precisar de qualquer coisa, é só chamar. Eu sei. Obrigada. Ele foi também. E eu fiquei sozinha no rancho. Olhei em volta. As bandeirinhas ainda balançavam ao vento. A mesa cheia de louça suja. O bolo pela metade. A leitoa desossada. As garrafas de cerveja vazias. Comecei a recolher. Devagar, uma coisa de cada vez. Levei os pratos para a cozinha. Guardei as sobras na geladeira. Joguei as garrafas no lixo reciclável. Lavei tudo. Enxuguei, arrumei. A tarde virou noite. Acendi as luzes externas, aquelas amarelas que o Arnaldo instalou e que deixavam o sítio com cara de festa junina o ano inteiro. Sentei na varanda da casa, numa cadeira de balanço que ele fez para mim quando eu tive a Laura. E então, só então, eu chorei. Chorei pelo que foi, pelo que eu achei que era, pelas festas de antes quando as crianças eram pequenas e ainda corriam para os meus braços, pelo Arnaldo que não estava ali para me dizer que eu tinha feito certo. Chorei por mim, pela mulher que envelhecia e que ninguém mais via com carinho. Mas também senti um alívio estranho, pesado, mas real. Porque finalmente eu tinha dito, tinha soltado, tinha parado de fingir que estava tudo bem. E alguma coisa me dizia que dali pra frente as coisas iam ser diferentes. Não sei se melhores, mas diferentes. 2 semanas depois, voltei a conversar com a irmã Lourdes. Fui até a casa Betânia, que ficava na saída de Cunha, numa chácara antiga reformada. Lugar simples, limpo, com varanda cheia de cadeira de rodas e velhinhos tomando sol. A irmã me recebeu com aquele sorriso dela, todo paciente, e me ofereceu café. Como a senhora tá, dona Norma? Cansada, admiti, mas aliviada. A família não aceitou bem? Não, mas já esperava. Ela segurou minha mão por cima da mesa. A senhora fez o certo. Esse dinheiro vai mudar a vida de muita gente aqui. Eu sei, só queria que tivesse mudado a minha também.
Já mudou. A senhora só ainda não percebeu. Saí de lá me sentindo um pouco melhor. Passei na igreja matriz, acendi uma vela para Nossa Senhora. Rezei um Pai Nosso. Pedi perdão, como sempre pedia. Perdão por ter sido dura, por ter magoado, por não ter sido a mãe perfeita que achavam que eu devia ser. E pedi força de novo, porque eu sabia que o caminho ia ser longo. Aluguei o apartamento na semana seguinte. 40 metros quadrados no centro, perto da praça. 3º andar, sem elevador. Mas eu precisava de exercício mesmo. Mobiliei com o que sobrou. A cama de casal, o guarda-roupa antigo, a mesa da cozinha, a cadeira de balanço. O resto eu doei ou vendi. No dia da mudança, olhei o sítio pela última vez. Vazio, ele parecia menor, menos mágico. Só um pedaço de terra com casa velha e rancho caindo. Tranquei a porta, deixei a chave na imobiliária e fui. Não olhei para trás. Os primeiros meses no apartamento foram estranhos. Acordava de madrugada achando que ouvia o galo cantar, mas era só o caminhão de lixo passando na rua. Levantava para fazer café e estranhava a cozinha minúscula. O fogão elétrico que nunca esquentava direito. A janela que dava para a parede do prédio vizinho, em vez do pasto verde. Mas eu insistia. Todos os dias insistia um pouco mais em me acostumar. A dona Aparecida, minha vizinha de parede, bateu na minha porta na 2ª semana. Ela tinha uns 70 e poucos anos. Cabelo curto, tingido de ruivo. Óculos de grau grosso pendurados numa corrente no pescoço. Trouxe um pote de doce de leite. Bem-vinda, querida. Soube que a senhora se mudou sozinha. Se precisar de qualquer coisa, é só bater na parede. Eu ouço tudo mesmo. Ela disse com aquele jeito direto que eu aprendi a gostar. Obrigada, dona Aparecida. Aceita um café? Aceito sim, mas só se for forte. Não aguento essas aguinhas que o povo toma hoje em dia. A gente virou amigas. Ela era viúva também. Tinha 3 filhos espalhados pelo Brasil. Um em Brasília, outro em Manaus, a caçula em Curitiba. Nenhum visitava. Ligavam no aniversário dela, no Dia das Mães, e pronto. A gente se reconhecia naquilo. Naquela solidão que não era solidão de verdade, mas abandono disfarçado de vida corrida. Sabe o que eu aprendi, Norma? Ela me disse uma tarde, tomando café na minha cozinha. Filho criado é filho perdido. A gente cria achando que vai ter companhia na velhice, mas no fim cada um segue o rumo. E a gente fica. Mas não devia ser assim, eu murmurei. Não devia. Mas é. E quanto mais cedo a gente aceita, menos dói. Eu tentava aceitar. Tentava mesmo. Mas a dor vinha em ondas. Tinha dias que eu conseguia passar o dia inteiro sem pensar neles. Ia na padaria, conversava com a dona Irene, visitava a casa Betânia, voltava para casa e assistia novela. Mas tinha dias que a falta apertava, que eu pegava o celular e ficava olhando as fotos antigas. Os meninos pequenos, o Arnaldo sorrindo, a família inteira reunida no sítio. Numa época que parecia tão distante que nem parecia minha. Jéssica ligou 3 semanas depois da festa. Eu estava voltando da feira, carregando uma sacola de legumes, quando o celular tocou. Pensei em não atender, mas atendi. Mãe? A voz dela saiu trêmula, chorosa. Oi, Jéssica. Mãe, a gente precisa conversar. Por favor. Eu não tô conseguindo dormir. Não tô conseguindo trabalhar direito. Eu errei. Eu sei que errei. Mas a senhora não pode fazer isso com a gente. Fazer o quê? Exatamente. Isso. Vender tudo, sumir. Agir como se a gente não existisse. Eu não sumi. Só saí de onde vocês não iam mesmo. Isso é injusto, mãe. A gente ia sim. A gente sempre foi. Uma vez por ano. E sempre reclamando. Ela ficou em silêncio. Ouvi o soluço dela do outro lado da linha. Eu sei que eu bebo demais. Eu sei que eu falo merda. Mas a senhora sabe que eu amo a senhora, né? Que eu nunca quis magoar. Eu sei, filha. E eu te perdoo. Mas perdoar não significa voltar atrás.
A senhora não pode voltar atrás mesmo? O dinheiro já foi? Já. E não voltaria mesmo que não tivesse. O Cláudio tá falando em processar. Ele que processe. Não vai ganhar nada. A Viviane tá furiosa. Disse que a senhora tá senil, que precisa de tratamento psiquiátrico. Eu ri. Uma risada curta, sem alegria. Claro que ela disse. Ela sempre soube calcular o que eu valia. E o Ricardo nem fala no assunto. Só diz que a senhora sabe o que faz, mas que ele não concorda. Pelo menos ele é honesto. Mãe, a Laura pergunta da senhora toda hora. Ela quer saber quando a gente vai voltar no sítio ver as galinhas. Essa doeu. A facada foi funda, bem no meio do peito. Diz pra ela que a avó vendeu o sítio, mas que ela pode vir me visitar aqui no apartamento. Se você quiser trazer, claro. A senhora me deixaria? Você é minha filha, Jéssica, não minha inimiga. Eu só não quero mais ilusão. Não quero mais fingimento. E o que seria não fingir? Seria você vir me ver porque quer, não porque é aniversário. Seria me ligar no meio da semana só pra perguntar como eu tô. Seria não esperar que eu morra pra sentir falta. Ela começou a chorar de novo, daquele jeito que faz a gente querer voltar atrás. Abraçar, dizer que tá tudo bem. Mas eu não voltei. Eu preciso desligar, filha. Tenho compromisso. Que compromisso? Missa das 7. Nunca falto. A senhora sempre foi tão religiosa assim? Sempre fui. Vocês que nunca prestaram atenção. Desliguei antes que ela respondesse. Subi as escadas devagar, com a sacola pesando no braço e o coração pesando mais ainda. Guardei os legumes, tomei banho, troquei de roupa, calcei a sandália baixa e fui para a igreja. A matriz de Cunha é linda, antiga, de pedra, com vitrais coloridos que deixam a luz entrar de um jeito quase mágico. Eu sentava sempre no mesmo banco, terceira fileira, à esquerda. Padre Ivo celebrava. Um homem de uns 60 anos, calvo, com voz mansa. Ele conhecia todo mundo pelo nome. Depois da missa, ele veio falar comigo. Dona Norma, faz tempo que não vejo a senhora tão pensativa. Ando mesmo, padre. Quer conversar? A gente sentou num banco do jardim lateral, perto da imagem de São Francisco. Contei tudo. A festa, a piada, a venda do sítio, a raiva dos filhos. Ele ouviu em silêncio, com aquele jeito paciente que só gente de fé tem. E agora a senhora se sente culpada? Ele perguntou quando terminei. Um pouco. Não sei se fiz certo. A senhora fez o que achou necessário. Mas me diga, foi movida pelo amor ou pela mágoa? Pensei. Pensei mesmo. Pelos dois, acho. Então ainda tem trabalho a fazer. Porque enquanto a mágoa guiar, a senhora não vai ter paz. E sem paz, dona Norma, a senhora só trocou de prisão. Aquilo me pegou. Me pegou de um jeito que eu não esperava. Como eu faço para tirar a mágoa, padre? Perdoando de verdade. Não só da boca para fora. Perdoando no coração. E isso demora. Às vezes demora a vida inteira. E se eu não conseguir? Aí a senhora pede ajuda. Para Deus, para os amigos, para quem puder ouvir. Ninguém consegue sozinho. Voltei para casa mais leve, mas ainda confusa. Rezei antes de dormir, como sempre fazia. Pedi força de novo. E perdão. Perdão por não ser perfeita. Por ter falhado como mãe em algum momento que eu não soube identificar. Os meses foram passando. Novembro virou dezembro. E Cunha se encheu de turistas por causa das festas de fim de ano. Eu continuava na minha rotina. Missa, feira, casa Betânia, conversa com a dona Aparecida. Jéssica ligava de vez em quando, sempre prometendo vir me ver, sempre inventando desculpa na última hora. O Cláudio não ligava mais. O Ricardo mandava mensagem curta uma vez por semana. Tá tudo bem, mãe? E eu respondia. Tudo. Em janeiro, a irmã Lourdes me ligou. Disse que precisava falar comigo com urgência. Fui até a casa Betânia no dia seguinte, com o coração acelerado, achando que tinha acontecido alguma coisa ruim. Dona Norma, senta aqui. Ela disse com aquele sorriso dela. O que foi, irmã?
O dinheiro que a senhora doou. A gente conseguiu fazer muita coisa. Reformamos o telhado, compramos camas novas, contratamos mais uma enfermeira. Mas agora apareceu uma oportunidade. Que oportunidade? Tem uma casa ao lado que está à venda. É grande, tem quintal, dá para ampliar e receber mais 20 idosos. Mas a gente não tem verba para comprar. Seria possível, a senhora? Não. Cortei, antes que ela terminasse. Não tenho mais dinheiro, irmã. O que eu tinha, eu já dei. Eu entendo. Só pensei em perguntar. A senhora já fez tanto. Mas posso ajudar de outro jeito. Como? Posso trabalhar aqui. Voluntária. Cozinhar, limpar, fazer companhia. Sei fazer essas coisas. Ela me olhou surpresa. A senhora faria isso? Faria. Tenho tempo. E, sinceramente, irmã, eu preciso me sentir útil de novo. Mas a senhora não precisa provar nada pra ninguém, dona Norma. Não é pra provar, é pra mim mesma. Comecei na semana seguinte. Ia 3 vezes por semana, de manhã. Ajudava na cozinha, preparava almoço, servia as mesas, conversava com os velhinhos, ouvia histórias, segurava mãos trêmulas. E ali, no meio daquelas pessoas que ninguém mais queria, eu fui me encontrando. Conheci o seu Manuel, um senhor de 86 anos que tinha sido ferroviário a vida toda. Os filhos moravam em São Paulo e nunca vinham. Ele passava os dias sentado na varanda, olhando a estrada, esperando. Esperando o quê? Nem ele sabia mais. Dona Norma, a senhora parece gente boa, ele me disse um dia. O senhor também, seu Manuel. Não sou, não. Fui pai ruim. Bebi demais. Bati na mulher. Abandonei os filhos. Agora tô pagando. Mas o senhor se arrepende? Me arrependo. Mas de que adianta? Arrependimento não traz ninguém de volta. Não traz, mas limpa a alma. Ele me olhou com aqueles olhos fundos, cansados. A senhora acha que Deus perdoa a gente, mesmo quando a gente não merece? Acho que ele perdoa sempre. O problema é a gente se perdoar. Fevereiro chegou quente, com aquele calorão de interior que faz a roupa grudar no corpo. Eu tava na casa Betânia, na cozinha, descascando batatas, quando a irmã Lourdes entrou correndo. Dona Norma, tem visita pra senhora. Visita quem? Sua filha. E os netos. O coração disparou. Sequei as mãos no avental e fui até a recepção. Jéssica estava lá, com a Laura. Mas não era só ela. O Bruno também. E, pra minha surpresa, o Cláudio e a Viviane, com o Gustavo e o Pedrinho. Mãe, Jéssica deu um passo à frente. A gente veio te pedir desculpas. Olhei pra cada um deles. Jéssica com os olhos vermelhos. O Cláudio sério, constrangido. A Viviane evitando meu olhar. As crianças quietas, assustadas. Desculpas pelo quê? Perguntei, mais dura do que pretendia. Por tudo. Pela piada, pela ingratidão. Por não ter vindo antes, por... Jéssica engasgou. Por não ter percebido que a senhora estava se sentindo assim. E o que mudou? Por que vieram agora? Foi o Cláudio quem respondeu. Porque a gente percebeu que a senhora estava certa. A gente só lembrava da senhora quando precisava de alguma coisa. E isso não é família. Isso é conveniência. E a Viviane? Ela também percebeu? Viviane olhou para mim. Finalmente. Tinha raiva ainda no olhar. Mas tinha outra coisa também. Vergonha, talvez. Eu ainda acho que a senhora exagerou. Mas reconheço que que eu, não fui justa com a senhora. E o Ricardo? Ele não quis vir. Jéssica disse baixinho. Disse que ainda tá processando tudo. Mas mandou dizer que te ama. A Laura se soltou da mão da mãe e correu até mim. Vó, eu trouxe um desenho pra senhora. Era um desenho de uma casa, um sol e 2 pessoas de mãos dadas. Embaixo, escrito com letra torta, eu e a avó. Ajoelhei com a coluna reclamando e abracei ela. Abracei de verdade, apertado, sentindo o cheiro de shampoo infantil e amor puro. Obrigada, meu amor. A senhora não vai mais morar no sítio, vó? Não, meu bem. A avó vendeu. Mas a gente pode vir aqui ver a senhora?
Pode, sempre pode. Levantei, segurei a mão dela e olhei para os meus filhos. Eu aceito as desculpas de vocês, mas preciso que entendam. Eu não vou voltar atrás. O sítio foi vendido, o dinheiro foi doado e eu não me arrependo. Fiz o que precisava fazer. A gente entende, Cláudio disse, e a gente respeita. Mas a gente quer tentar de novo, Jéssica completou. Ser família de verdade, não só em aniversário. Vamos ver, respondi sem muita esperança. Vamos ver se é de verdade ou se é só culpa passageira. É de verdade, mãe. Eu prometo. Jéssica segurou minha mão. Eu não acreditei totalmente, mas quis acreditar. E às vezes a vontade de acreditar já é um começo. Eles ficaram 1 hora. Conversaram comigo, conheceram a Casa Betânia, viram o trabalho que eu fazia lá. As crianças brincaram no quintal com os velhinhos. E foi bonito de ver. Quando foram embora, Jéssica me abraçou forte e sussurrou. Eu vou melhorar, mãe. Juro por Deus. Tomara, filha. A noite caiu e eu fiquei na varanda da Casa Betânia com a irmã Lourdes. A gente tomava chá de hortelã, olhando as estrelas. Foi bom ver sua família aqui, dona Norma. Foi, mas eu não sei se vai durar. Não sabe, mas vai dar a chance? Vou, mas sem expectativa. Já doeu demais. Às vezes a gente precisa doer para aprender a se proteger. Mas não pode deixar a proteção virar muro. Pensei naquilo a noite inteira. Será que eu tinha levantado um muro? Será que, no esforço de não ser magoada de novo, eu tinha fechado a porta para qualquer possibilidade de reconstrução? No domingo seguinte fui na missa, como sempre. Padre Ivo falou sobre o filho pródigo, sobre o pai que esperou, que perdoou, que acolheu mesmo depois de tudo. E eu me perguntei, eu conseguiria ser esse pai? Ou eu ia ser aquele que perdoa da boca para fora, mas guarda a conta no coração? Março chegou com chuva. Chuva fina, constante, que deixava a cunha toda nublada. Eu continuava minha rotina, mas agora tinha algo novo. Jéssica ligava toda semana. Não para pedir nada, não para se justificar. Só para conversar. Contava do trabalho, da Laura, de bobagens do dia a dia. E eu ouvia. Às vezes participava, às vezes só ouvia. O Cláudio mandava mensagem. Não era muito, mas era mais do que antes. Perguntava se eu precisava de alguma coisa, se eu estava bem de saúde, se o apartamento estava dando conta. Viviane não falava comigo. E tudo bem. Eu não esperava nada dela mesmo. Ricardo continuava ausente. Mas uma tarde, ele apareceu. Bateu na porta do apartamento sem avisar. Quando abri, ele estava lá, de braços cruzados, magro, com olheiras. Oi, mãe. Ricardo, entra. A gente sentou na sala pequena. Fiz café, ofereci pão de queijo que eu tinha feito de manhã. Ele comeu em silêncio. Vim pedir desculpas. Ele disse finalmente. Por quê? Por não ter vindo antes. Por ter ficado em cima do muro. Por não ter te defendido naquele dia. Você não precisava me defender. Eu me defendo sozinha. Mas eu sou seu filho. Eu devia ter ficado do seu lado. E por que não ficou? Ele respirou fundo. Porque eu concordei com você. E isso me assustou. Porque se eu concordasse, eu teria que admitir que a gente falhou. Que eu falhei. E eu não estava pronto para isso. E agora tá? Acho que sim. Ou pelo menos tô tentando. Olhei para o meu filho mais velho. Aquele homem cansado, solitário, que escolheu a medicina, mas esqueceu de cuidar de si mesmo. Ricardo, eu não te culpo. Não culpo nenhum de vocês, na verdade. Vocês viraram adultos, cada um com sua vida. E eu virei. Opcional. A senhora nunca foi opcional, mãe. Era sim. E tá tudo bem, faz parte. Mas eu precisava parar de esperar. Precisava me soltar antes que a decepção me matasse. E conseguiu? Tô tentando. Ele ficou mais um pouco. A gente conversou sobre o hospital, sobre os pacientes dele, sobre a solidão que ele sentia também. No fim, antes de ir, ele me abraçou. Eu vou tentar ser melhor, mãe. Só seja você, Ricardo. E me procure quando precisar. Não quando se sentir obrigado. Abril trouxe o outono. As folhas começaram a cair. O frio chegou de mansinho.
e Cunha ficou ainda mais bonita. Eu completava 6 meses morando no apartamento. 6 meses longe do sítio, longe da vida que eu conhecia. E estava bem. Não feliz, não ainda. Mas bem, em paz, de algum jeito. A dona Aparecida me chamou para ir na casa da filha dela em Curitiba. Disse que queria companhia para a viagem, que tinha medo de ir sozinha. Eu aceitei. A gente pegou um ônibus e passou uma semana lá. Foi bom. Conheci gente nova, vi lugares diferentes, me senti viva de um jeito que há muito não sentia. Quando voltei, tinha uma mensagem no celular. Era Jéssica. Mãe, a gente tá planejando um almoço de Páscoa aqui em casa. A senhora vem? Olhei a mensagem por um tempo. Pensei se devia ir, se devia arriscar, se devia abrir aquela porta de novo. No fim, respondi: vou pensar. E era verdade. Ia pensar. Porque agora eu tinha aprendido. Nem todo convite merece um sim imediato. E nem todo não precisa ser definitivo. Na festa de família, minha filha disse: vamos brindar e que o próximo seja o último. E gargalharam. Mas o que ela não sabia é que aquela festa seria lembrada pelo que revelei minutos depois.